Olá, irmão, irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja em paz e oro para que a nossa conversa de hoje seja um renovo de Deus, um bálsamo de Deus para a sua vida. A gente lê hoje no capítulo 3 do livro do profeta Miqueias. Esse tem sido o nosso texto base, livro do profeta Miqueias. A gente chegou no terceiro capítulo. E a palavra do Senhor diz assim: Ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que quando lhes dão o que mastigar proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito Santo, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando a lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Muito bem, palavra do Senhor, através do seu servo, o profeta Miqueias, para um povo cujos líderes não estavam acreditando na iminência de juízo, de castigo, de julgamento, de intervenção divina numa situação que precisava ser transformada. O livro do profeta Miqueias, a gente tem falado sobre isso, é essa convocação a que profetas, povo e sacerdotes abram os olhos quanto aos pecados de Jerusalém, aos pecados de Samaria. Há uma denúncia para todos os lugares. O profeta Miqueias espalha a denúncia por todos os limites do território daquele povo. E aqui no capítulo 3, o que a gente encontra é uma repreensão muito severa, muito dura, não ao povo como um todo, mas aos líderes do povo. Esse é um princípio bíblico que a gente encontra aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, mas também nas páginas do Novo Testamento. Há mais rigor para aquele a quem muito é dado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quem almeja o ensino, quem almeja o episcopado, quem almeja o lugar de mestre, almeja coisa nobre, mas traz para si uma responsabilidade muito grande. Então, aqui a gente tem o mesmo princípio sendo demonstrado. O profeta Miqueias, em nome de Deus, está se levantando contra os líderes religiosos do seu povo para fazer uma denúncia. E que denúncia é essa? Eles estavam simplesmente ignorando a realidade e construindo uma leitura absolutamente paralela, desconectada do que se passava. Eles diziam que estava tudo bem quando as coisas não estavam bem. Eles falavam que Deus abençoaria aquela gente quando o que Deus queria era o arrependimento daquela gente. Então o profeta aqui, ele se lança contra os líderes e ele começa então a oferecer essa denúncia, que é bem dura, bem grave. Eu inclusive encorajo você a ler esse capítulo não apenas nessa versão ou na versão mais tradicional que você tiver, mas também na versão A Mensagem. Esse capítulo é interessantíssimo na versão da Bíblia A Mensagem. Você percebe aqui com uma outra tônica, com outras ênfases, a denúncia que o profeta está fazendo. Como eu tenho feito nos nossos encontros, eu queria pensar aqui alguns insights, algumas coisas que saltam aos meus olhos a partir
desse texto, certo? Então vamos lá. Primeiro, a denúncia que o profeta faz de que aqueles que são chefes do povo deveriam conhecer a justiça. Essa denúncia é uma denúncia muito grave. Eu acho que é inclusive uma provocação que o profeta está fazendo. Porque com ela ele está dizendo que é possível alguém ocupar um posto sem ter lá no íntimo autoridade para tal. Alguém ocupar uma função sem ter na vida o discernimento que, em tese, essa função requer para que ela seja desempenhada. Eles eram chefes, mas eles ignoravam a justiça. Essa é a denúncia do profeta, essa é a ironia angustiante, que é possível que a gente chegue em determinados lugares sem atentar para valores que são inegociáveis, que são indispensáveis, que são inescapáveis, que precisam estar ao olhar e no coração daqueles que postulam determinados lugares, posições, funções. Então, o que ele está dizendo é: vocês são chefes, mas vocês não conhecem a justiça. Vocês ocupam um lugar, mas vocês não conseguem perceber aquilo que é próprio de quem está nesse lugar. Vocês não respeitam, sabe, o lugar que vocês ocupam, porque vocês estão negligenciando aquilo que qualquer pessoa no lugar de vocês não poderia jamais negligenciar: posto e autoridade. Eu acho que são duas coisas que aparecem aqui contrapostas: posto, chefe, autoridade e a percepção da justiça. Eu estou fazendo essas duas referências como alusão a esses dois fatos, tá? O chefe não percebia a justiça. Ele tinha um posto, mas ele não tinha autoridade porque ele ignorava um valor essencial para aquilo que ele ocupava. E aí eu fico aqui me perguntando, né? Quantas vezes na vida a gente corre o risco de estar em lugares sem carregar dentro da vida as autoridades ou a autoridade, necessária para que a gente exerça aquela função, para que a gente desempenhe aquele papel. Quantas vezes a gente está porque peças do tabuleiro se movimentam, a gente vai parar em um determinado lugar, e aí a gente está ali, mas a gente não tem ciência do que é cabido aquele lugar, de como a gente deve se portar. É por isso que o Novo Testamento fala, por exemplo, sobre nós não impormos precipitadamente as mãos sobre as pessoas, não ungirmos as pessoas precipitadamente para cargos, para funções. É por isso que o Novo Testamento encoraja, por exemplo, quanto ao cuidado que a gente deve ter para com o neófito, o novo na fé, diante do que ele pode ocupar, de que espaços ele pode receber. Por quê? Porque é muito fácil a gente mexer uma peça num tabuleiro, é muito mais difícil a gente construir uma autoridade para que essa peça mexida seja exercida na sua função de maneira adequada. Porque a peça no tabuleiro, ela se movimenta a partir de um empurrão, de um sopro, de uma construção, de uma arquitetura. Mas a autoridade, ela é resultado de uma vida de sabedoria, de maturidade, de aprendizagem. Então essa aqui é a primeira denúncia. Vocês são chefes, mas vocês não conhecem a autoridade. Aí ele faz mais uma denúncia aqui, porque ele avança aqui no texto e ele fala sobre como o povo, sobre como os chefes, essa sessão é para os líderes, né? Sobre como os líderes religiosos do povo estavam amando o mal e odiando o bem. E essa denúncia é uma denúncia muito séria também, muito grave. A gente falou sobre isso na outra semana, né? No capítulo 2, ele denuncia aqueles que maquinam o mal. Pois então, aqui mais uma vez ele faz essa denúncia, só que de modo diferente, escancarando diante dos olhos dos sacerdotes, dos líderes religiosos, que a conduta deles evidenciava que eles tinham trocado os afetos, eles estavam amando aquilo que era mal e eles estavam odiando aquilo que era bom. Eles estavam amando o que não era justo e odiando o que era justo. Amando aquilo que era inadequado e odiando aquilo que era adequado. E aí o profeta faz essa denúncia. E essa denúncia ela deve servir de alerta para a gente também, porque às vezes a gente confunde os nossos afetos na vida. A gente passa a amar, a defender, a cultivar coisas que não são saudáveis, não são legais, não são recomendáveis. E a gente passa a repelir, a afastar, a distanciar coisas que são para o nosso bem, que nos ajudariam, que nos fariam um bem danado à alma, às relações, à vida. Então, se tem uma vigilância que a gente precisa cultivar, um alerta que a gente precisa manter ligado, é esse, de, nessa vida,
a que eu tenho me apegado, o que eu tenho amado e o que eu tenho odiado. Já disseram que a gente conhece verdadeiramente uma pessoa ao observar não aquilo sobre o que ela fala, mas aquilo que ela ama, porque o nosso amor revela onde está o nosso coração. Então aqui tem a denúncia de que gente que devia amar o bem ama o mal, e gente que devia se aborrecer do mal se aborrece do bem. Então essa é a segunda denúncia que o profeta faz aqui. E aí, olha só o que acontece em ato contínuo. Ele diz assim para os líderes religiosos: um dia vocês vão clamar e Deus não vai ouvir. Isso é interessante. Inclusive, eu aqui sempre digo, Deus ouve as nossas orações. Deus acolhe as nossas orações, não importa quem a gente seja. Por que eu sempre falo isso? Porque é muito comum a pessoa que se julga muito pecadora, muito distante de Deus, supor com isso que ela não tem audiência, não tem espaço, que ela está no final de uma lista. Então ela começa, na sua cabeça, a construir essa ideia, sabe? De que Deus não me ouve. Deus não me ouve porque eu não mereço, Deus não me ouve por A ou por B. E por causa disso, é sempre muito importante a gente frisar: Deus ouve todo mundo, Deus acolhe todo mundo, Deus ama todo mundo, Deus tem audiência para todo mundo, Ele oferece esse espaço de audiência para todos, todos podem se aproximar dEle, Deus tem os ouvidos abertos para todos. Isso é importante nas Escrituras. Não obstante, tem uma coisa curiosa que os textos da Bíblia inclusive denunciam, que é: os céus ficam cerrados para determinados tipos de oração, os céus se fecham. Há orações que fazem com que pessoas voltem para casa condenadas. Foi o que Jesus contou numa parábola do fariseu e do publicano. Por quê? Qual é a denúncia? Não é que Deus diz assim, não vou ouvir. É que com esse ato, com essa simbologia, o que a Bíblia ensina pra gente é que a oração não é uma cartilha que a gente recita, mas é uma experiência que requer coerência de vida. Então, quando o profeta diz assim: vocês, líderes que amam a maldade e odeiam a bondade, vocês vão clamar e Deus não vai ouvir vocês, o que ele está dizendo é, nas entrelinhas, não pensem que porque vocês são esses sujeitos da religião, Deus acolherá o clamor de vocês, ainda que a vida de vocês seja vivida de qualquer maneira. Vocês que se valem do status religioso de vocês para esconderem, na verdade, esse amor pela injustiça, Deus não ouvirá vocês, porque a oração não é uma cartilha que a gente reza. A oração é uma experiência de encontro com o coração do Eterno que requer daquele que ora coerência. E coerência não é perfeição, coerência é inteireza, integridade. Então a oração requer daquele que ora o reconhecimento de que é pecador e de que é falho. Na verdade, quanto maior for o nosso reconhecimento da nossa pecaminosidade, da nossa falha, mais abertos os ouvidos de Deus estarão para nós. Volto aqui a evocar a história de Jesus, quando ele diz que o camarada com a oração perfeita e impoluta, que batia no peito, porque não era como os outros, inclusive como aquele que estava do seu lado, um publicano, essa oração, ela não foi acolhida, porque o sujeito voltou condenado, porque ele era um sujeito iludido pelo seu status religioso. Mas a oração simples, frágil, de um publicano que era visto como um corrupto, mas que disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, essa oração foi acolhida pelos céus. Então aqui o profeta está dizendo a mesma coisa: um dia vocês vão clamar, mas Deus não vai ouvir vocês. E aí vem a parte mais angustiante, o conflito maior, o confronto mais duro, que é a parte do versículo 5 em diante, mas sobretudo o versículo 5 e o versículo 6. Ele diz assim, é uma advertência contra os profetas que agem de acordo com a conveniência. Na vida, a gente não pode se movimentar nos nossos valores a partir da conveniência. Ou seja, se agora isso vai me favorecer, eu vou caminhar desse lado. Se agora isso não vai me favorecer, eu vou caminhar desse outro. O profeta aqui diz que Deus tem um recado para os profetas que fazem o povo se desviar do Senhor, quando, ao receberem dinheiro do povo, proclamam paz, mas quando não recebem o dinheiro do povo, e aí passam a gritar, então, treva. O que ele está dizendo é o seguinte: você, profeta, você, líder, você, sacerdote, essa é a fala aqui do profeta Miqueias, tá? Você que dá um recado para o povo,
quando tem comida na sua mesa, mas que dá outro quando falta, você que dá um recado para o povo quando o povo faz o que você quer, mas dá outro recado quando você é contrariado, Deus está contra você nessa postura. Essa é a fala aqui do profeta Miqueias. Então, a credibilidade de quem age de acordo com a conveniência pessoal nas coisas onde deveriam ser objetivas as análises, ou seja, os nossos valores requerem de nós análises objetivas. Eu acredito nisso, isso é certo, isso é errado. E quando a minha conduta ela parte de uma conveniência, isso aqui está me beneficiando, isso aqui não está me beneficiando, então eu vou para esse lado, eu vou para aquele outro. O que o profeta diz é que esse tipo de comportamento é um comportamento que não recebe acolhimento dos céus. Razão pela qual o profeta continua e diz assim, Deus não vai falar com essa gente. Esses profetas que agem assim, Deus não fala com eles. Eles não vão ouvir Deus, que é a maior vergonha do profeta, né? A denúncia é séria. Quando o profeta diz assim, Miqueias, vocês, líderes que agem desse jeito, Deus não vai falar com vocês, o que ele está dizendo é o juízo de Deus sobre vocês vai ser a vergonha que vocês vão passar de, em sendo profetas e líderes, não ouvirem o recado dos céus. Porque se vocês agem de acordo com a conveniência da consciência de vocês, então vocês nem precisam ouvir Deus, porque vocês fazem o que vocês querem. Então Deus não vai falar com vocês. Quando perguntarem para vocês o que o Eterno disse, vocês vão ter que lidar, pelo menos na consciência, com a verdade que é, ele não disse nada porque ele não está mais falando comigo. Esse é o juízo que vem sobre os profetas que agem de acordo com a sua consciência. E aí o texto termina com duas coisas. Com Miqueias reafirmando que ele, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito, segue firme no Senhor. O que é uma lembrança de que mesmo num cenário como esse, é possível a gente se manter firme no Senhor. Então, mesmo num cenário de corrupção da vocação, mesmo num cenário de destruição, de perversão, sabe, do cumprimento da missão, mesmo num cenário em que profetas se vendem e falam de acordo com a sua própria consciência, isso tudo que o capítulo 3 aqui está denunciando, mesmo num cenário assim, o que o texto está dizendo é possível a gente seguir firme. Não para a gente bater no peito e dizer a gente é melhor do que os outros que não estão seguindo o caminho, mas para a gente se lembrar que o meio, ainda que nos afete, ele não precisa determinar a maneira como a gente se comporta. Então imagina que você viva num meio extremamente corrupto do ponto de vista dos valores. Imagina que o seu trabalho seja muito desafiador, tentador, que a sua família seja assim, que as suas relações sejam muito tóxicas nesse sentido e que elas potencialmente te afastam, sabe, do caminho do Evangelho de Jesus. Essa fala do profeta Miqueias é uma lembrança de que dá para a gente seguir no caminho mesmo que a gente viva num ambiente como esse. E não apenas dá para a gente seguir, é bom que a gente siga, porque Deus julga os pecados dos falsos profetas. Ou seja, porque Deus, isso a gente tem falado, acho que em todos os encontros, esse é o nosso terceiro, né? Deus julga. E Deus julga não é Deus manda um raio, Deus julga os nossos atos eles são avaliados, a nossa conduta ela é avaliada. E ela é julgada como boa ou como má, porque Deus é um ser moral. Então Deus não simplesmente ignora tudo que a gente faz. Da mesma forma, a gente não devia ignorar tudo que a gente faz. A gente devia olhar e dizer, isso que eu fiz foi legal. Isso aqui que eu fiz não foi legal. Então isso que eu fiz que foi legal, eu vou continuar a fazer. Isso aqui eu vou deixar de fazer. Porque quem julga faz exatamente isso. Quem julga audita os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos, para, dentro das possibilidades, acertar sempre, ou acertar muito mais do que errar. Esse é o capítulo 3. A lembrança de que o lugar do profeta não é apenas o de olhar para fora e dizer está tudo errado por aí. O lugar do profeta é olhar para dentro e dizer o que está errado por aqui. Eu não posso negligenciar o que está errado dentro de mim. Então, como comunidade profética, como reino de profetas e sacerdotes que somos do Altíssimo, que a gente tenha os olhos bem abertos não apenas para fazer juízo do que nos cerca, mas para fazer juízo daquilo que nos habita, de modo que a gente endireite o que precisa ser endireitado e viva uma vida cheia dos valores, da presença e da graça de Jesus, a quem nós chamamos de Senhor. Esse foi o capítulo 3 do Conheça Sua Bíblia, nessa jornada pelo livro do profeta Miqueias, e eu espero você no nosso próximo encontro para o capítulo 4. Até lá, Deus abençoe você, a sua família e a sua casa. Fique com Deus.